Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui reunidos para a última lição, desse trimestre. Esse que vos fala, se você ainda não me conhece, sou o presbítero Severiano, congregante aqui na Assembleia de Deus, Ministério Jardim Santo André. Temos ali o nosso pastor, estamos sobre as bênçãos do pastor Adalan e a sua digníssima esposa, a nossa irmã Maria Edinete. Amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar reunido com você aqui para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Infelizmente estamos chegando ao final de mais um trimestre, no primeiro trimestre aí do ano. Tivemos aí o tema desta lição, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível e ela que nos direciona, ela que nos dá um norte. Eu até costumo dizer que a palavra de Deus é um manual, é o nosso manual de fé e prática. E eu até costumo dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o manual para nós, seres humanos. E através da palavra de Deus nós conhecemos a vontade de Deus. Nós caminhamos na presença de Deus de forma que venhamos a agradar o seu coração. Amém? Então, queridos, a supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível palavra de Deus. Amém? Comentarista dessa lição foi o Douglas Batista, queridos? E nós vamos agora, sem demora, sem mais delongas, para a leitura de número 13, a última lição desse trimestre. E eu creio que você aprendeu bastante nesse trimestre e eu acredito também que você é um assíduo leitor da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Texto áureo da lição de hoje, está em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, nós estamos vendo aí que Paulo, ele anima Timóteo a continuar, lendo a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, assim como Timóteo sendo pastor da igreja, ele tem um norte como direcionar a sua igreja, os seus irmãos ali naquela congregação. Então, querido, a verdade prática nos diz a leitura, o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos aproxima de Deus. Através da palavra de Deus, nós temos o conhecimento da vontade de Deus. Ela nos aproxima verdadeiramente porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. São muitas pessoas que buscam aí várias fontes de conhecimento, várias fontes de ouvir. As pessoas buscam aí ouvir a voz de Deus de várias maneiras, Mas você quer ouvir a voz de Deus? Então se empenhe em ler a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos aí, querido, já para a leitura bíblica em classe. Você que é professor da escola dominical aí, que tem sido bênção na vida dos nossos irmãos, tem aí por esse texto, tem esse texto aí como a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler, abre a tua Bíblia aí, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 16. Que diz assim, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.
Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Querido, aqui tem algo muito interessante para que nós possamos já ir destrinchar esse texto, né? No versículo 12, Paulo fala para Timóteo para que ninguém despreze a sua mocidade. Ou seja, nós já entendemos aqui já a princípio que Timóteo era jovem, assim como você, e talvez a você que está me assistindo aí é um jovem ainda, obreiro da obra do Senhor, um jovem pastor, né? É um diácono, um jovem diácono, um presbítero, e muitas vezes nós nos deparamos, muitas vezes nós somos desprezados, né? Talvez já vi muitas vezes obreiros sendo desprezados pela sua pouca idade no ministério. Quando na verdade, queridos, Deus é quem escolhe. Deus é quem chama para o ministério da palavra. Deus é quem instrui. É o Espírito Santo é quem nos conduz. Então, o que a Bíblia diz é que o bom obreiro, né, que o ministro do Senhor deve manejar bem a palavra. Né? O bom obreiro, o bom servo de Deus, ele deve manejar bem a palavra, né, e ser irrepreensível, ser marido de uma só mulher. Então é necessário que tenhamos caráter, né? Como diz Paulo aqui, para que possamos ser exemplo, né? Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então nós servos de Deus, nós somos exemplo para os demais irmãos. Você que é diácono, você que é presbítero, até mesmo você aí que está começando a jornada no Evangelho, saiba que você é um exemplo. Você foi chamado para ser exemplo. Amém, queridos? Então, nós já vamos aí, no versículo 14, Paulo continua dizendo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Né? Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, querido, a leitura da palavra de Deus é o alimento para as nossas vidas. Através da palavra de Deus, eu costumo dizer que nós, como cristãos, devemos ser leitores, não só leitores, mas também praticantes da palavra de Deus. Se você quer caminhar na presença de Deus de forma que venha agradar o seu coração, é necessário conhecermos a vontade de Deus. E esse conhecimento vem através da sua palavra. Então é necessário que nós tenhamos o interesse pela palavra de Deus. Amém? Então, versículo 16, ele continua dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, né? Porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a palavra de Deus, ela conduz o pecador. Eu acredito piamente que a palavra de Deus, o Evangelho, tem um poder de transformação magnífico, queridos. Através da palavra de Deus, vidas são transformadas. E através da palavra de Deus, Jesus Cristo diz que o meu povo perece, né, por não conhecer as Escrituras. Né? Então nós somos cristãos aí. Não tem como ser um cristão verdadeiro sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, queridos, vamos aí já para o tópico 1. Vamos para o tópico 1 da lição. Né? Vamos aí, antes do tópico 1, nós temos a introdução. Leia comigo aí na sua revista. Eu acredito que você já pegou aí caderno, papel, caneta, né? Porque a palavra de Deus, ela é para ser estudada. Né? Não tem como ter conhecimento apenas lendo, porque ler, você pode ler qualquer livro, mas nós devemos examinar as Escrituras, porque examinar é diferente de ler. Quando você vai ler, você lê um jornal, você lê uma revista, qualquer coisa, mas eu vou citar aqui um exemplo, né? Vou fazer uma conjectura. Quando você vai ao médico, ele só consegue dar um diagnóstico
do que você está sentindo ali, qual que é o teu problema, se ele te examinar. Se ele simplesmente olhar para você e passar ali um receituário, talvez na semana que vem, amanhã, depois, você não vai ter uma melhora, você vai ter que voltar ao consultório do médico. Mas é bem verdade que muitos médicos, ele examina, né? Ele vê ali, ele ouve o coração, ele apalpa, né? Em algumas regiões do nosso corpo enfermo, para tentar entender qual que é o diagnóstico. A introdução diz assim: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A escola dominical, dentre outras, é uma agência educadora do contexto e da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema da fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, queridos, veja só que interessantíssimo isso, né? A escola dominical é uma agência educadora no contexto, né, da igreja. Então, a Bíblia, ela é suprema. A Bíblia é suprema. Isso aqui nós não podemos negligenciar. Você que é pregador da palavra de Deus, você que é professor da escola dominical, tem que ter ciência que prevalece sempre a palavra de Deus. Gostamos de teologia, embora não sou teólogo, mas sou apaixonado por teologia, eu leio muitas coisas, gosto, amo. Então, nós devemos saber que a palavra de Deus, ela é suprema. Embora os cultos hoje que nós vemos em muitas igrejas por aí, tem-se aí muitos louvores, muitos movimentos, e esquecem-se, até deixa ali 10 minutos, o culto aí tem 2h30 de duração, que fosse 1 hora de duração, deixa ali os minutos finais para a palavra, quando na verdade o culto é centrocrístico, né? Cristo deve ser o centro, né? E centro bíblico também, né? Então a Bíblia, Cristo é o centro do culto e a Bíblia também deve ser centralizada no culto. É a parte mais importante do culto, embora todo culto tenha a sua importância, mas a palavra é o que instrui o cristão. A palavra é que nos dá o verdadeiro alimento, sabe? É o que faz gerar raiz em você. É a palavra de Deus. O movimento é bom, louvores é uma bênção, é uma maravilha, eu amo demais aquele culto movimentado, aquele culto abençoado, quem não gosta, né? Mas não podemos negligenciar a palavra de Deus. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada. Devemos valorizar, queridos, o ensino da palavra de Deus. Eu sou de uma geração que, né, você com certeza é da minha geração, mas eu sou de um tempo que sempre gostei, né? Sempre gostei de ir à escola dominical, sabe? De ir à escola dominical, levar o caderno, a caneta, fazer anotações. E eu acredito que o cristão que sou hoje, eu devo à escola dominical, aos cultos de ensino da palavra, né? Porque eu posso dizer para você, o que dá raiz, o que dá sustentação para o cristão é a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa é o que dá sustentação, né, para a vida do crente. Amém? Vamos aí para o tópico 1, né, queridos, para que nós possamos também não prolongar muito. A Bíblia é o livro texto da escola dominical. Amém? O subtópico aí, o subtópico 1, o subtítulo, né, como queira, é o currículo adotado. A escola dominical. É por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro de base para todo o seu ensino, né, aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus. Né? A autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática.
Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para viver diário e a formação do caráter cristão. O contexto expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Que coisa maravilhosa. Então, queridos, nós sabemos, nós estamos em um tempo em que nós vemos muitas heresias. Mas sempre houve heresia. Se nós olharmos as epístolas paulinas, nós vamos ver Paulo sempre combatendo as heresias nas igrejas, sempre combatendo os ensinamentos falsos. E nós sabemos que, pela palavra de Deus, sempre houve pessoas infiltradas dentro da igreja para perturbar a vida sossegada dos irmãos. Pessoas que, principalmente falando dos falsos cristãos, já naquela época, né, do primeiro século, né, no início da igreja, havia muitas pessoas infiltradas na igreja, distorcendo os ensinamentos de Paulo, e Paulo sempre combateu isso. Então, de que maneira nós podemos combater as heresias? Através da palavra de Deus. Se você quer combater as heresias, querido, só tem uma maneira, que é através da palavra de Deus. Amém? Subtópico 2, a prática pedagógica. O subtópico 2 aí, que diz assim: no contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial. Perceba que a lição está sempre direcionando para a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. É o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas, né, deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. E a escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos, que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Então, notem, querido, que o objetivo da escola dominical sempre foi instruir verdadeiros cristãos, fazer com que possamos crescer no conhecimento, crescer também na graça. Mas nós falamos aí também de avivamento, sempre pedimos para Deus mandar o avivamento, mas notem que avivamento, querido, ele só pode vir de uma maneira que é através da oração e através da palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que certos determinados movimentos estão trazendo avivamento para a igreja, mas o verdadeiro avivamento ela vem através da oração e através do ensino verdadeiro das Escrituras. Amém? Vamos aí para o subtópico 3, que é o padrão ético e moral. É o que mais está faltando, irmãos, nos nossos dias, é ética e moral. Felizmente nós vemos aí obreiros que não têm ética, nem mesmo dentro da igreja, quem dera lá fora, né? No meio da sua família, no meio da sociedade. Então é necessário, esse também é o papel da igreja, fornecer, né, um ensinamento que venha trazer um crescimento ético e moral. Vamos ver o que o texto nos fala aí. Nós estamos no subtópico 3 do tópico 1. Né? A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Está lá em Mateus capítulo 24, 35. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Está lá em Isaías, no capítulo 48, você pode conferir. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora. Grave isso aí, anote, tome anotação.
A escola dominical atua como multiplicadora dos princípios éticos, né, e dos valores morais da fé cristã. A igreja, que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas, não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Amém? Então, queridos, eu me lembro que quando ainda estava fazendo aí o 2º grau, prestes a concluir, eu tinha a matéria que se chamava Relações Humanas. E lá nós estudamos sobre ética, sobre moral, e isso me ajudou muito e tem ajudado até hoje. E quando eu conheci a Cristo, então, que conheci a sua palavra, né, isso só tem agregado mais ainda a nossa vida, a nossa caminhada, né, no Evangelho. Né, querido? Então, para concluir o tópico 1, né, a sinopse 1, a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e à prática das Escrituras. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Então, queridos, valorize a escola dominical. Tem muitas pessoas aí que querem fazer teologia, nada contra. É uma bênção, teologia é uma bênção. E eu espero em Deus aí poder um dia fazer uma faculdade de teologia. Mas lembre-se que quando você participa da escola dominical, você está fazendo um curso básico aí de teologia. Porque os comentaristas da revista da escola dominical são teólogos. São homens aí inspirados por Deus, que têm conhecimento da palavra de Deus. Então saiba que você também está aprendendo aqui um pouco de teologia. Então lembra que a escola dominical, nós aprendemos nesse tópico que a escola dominical é um departamento, é um órgão, né, que é multiplicador, né, no ensinamento das Sagradas Escrituras, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto no coletivo. Então, valorize a escola dominical. Vamos aí, queridos, já para o tópico 2, a educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia. Conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Né? No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, né, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe, né, que foi usado aqui como referência para o autor, para o comentarista, assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. Lembra? Olha que coisa maravilhosa. Olha o papel, a importância da escola dominical. Né? Tem um papel de ensinar, instruir, né, ações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Então, nós já vemos aí de cara que é uma ordenança de Cristo para os discípulos, né, os seus apóstolos, incumbiu a eles a pregação do Evangelho. Ou seja, ganhar alma, simplificando a coisa. Então, através da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus, nós podemos alcançar vidas para Jesus. Então, é uma ordenança de Cristo. Continuando o texto aí, na lição, trata-se de uma ordenação proclamadora e de um mandado educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar. Querido? Evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, né, atendendo os dois lados da ordem de Cristo, ou de Jesus. Né? Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação. Aí nós temos listados aí A, B e C. Né? O A quer dizer ganhar alma para Jesus. Está lá em 2 Coríntios, né? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Você pode aí depois ler na tua Bíblia. Desenvolver, né? O B, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. O C, treinar o cristão para o serviço do mestre. Então, saiba que o ensinar,
né? O serviço do mestre, nós já pensamos aí, né, no pastor, nos obreiros, mas se você está aqui aprendendo a palavra de Deus, você está sendo capacitado para que depois, logo após, você possa também desempenhar um papel de educador, né, cristão. Amém? E aí, vamos já, queridos, para o versículo 3, o subtópico 3, que é a capacitação dos alunos. Né? Vou ler aqui rapidamente, você pode acompanhar aí na tua lição. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Né? Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Então, querido, valorize o estudo da palavra de Deus. Pegue a tua Bíblia, coloque na cabeceira da tua cama, no lugar mais fácil que tem, para que você possa não esquecer, né, digamos assim, de ler a palavra de Deus. Então, deve ser uma leitura diária, deve ser um hábito na vida do cristão, a leitura da palavra de Deus. Amém? Então, desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame e minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras. Né? Não é uma vez a cada ano, ou de vez em nunca, né, como nós dizemos. Então, a leitura diária, né, o exame, não só ler, como nós já falamos aqui, mas também é necessário o exame das Escrituras, ou seja, um exame minucioso. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, né? Ou seja, de tradução, né? De transliteração da palavra de Deus. Né? Nós sabemos que a palavra hermenêutica vem do grego hermeneu, que está falando aqui do deus Hermes, né? Que era o deus responsável por traduzir os pensamentos da mente humana. Né? Então, é usado também no direito civil, né, jurídico, no mundo jurídico aí, a hermenêutica, que serve para traduzir, para trazer à luz, né, os textos sagrados, tais como as regras gramaticais e contexto histórico literário. Né? No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de rabi, ou seja, de mestre. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. Então, querido, meu querido amado pastor, obreiro, presbítero, né? Que você que é responsável aí pela classe dos jovens, pela classe das crianças, e você que é responsável pela classe dos adultos, então saiba que o teu papel é muito importante. Você é um educador cristão. Você também ajuda na formação do caráter, né, cristão, né, e também na moral. Então, é a instrução da palavra de Deus. Amém? Vamos aí, querido, já para o tópico 3. Né? É preciso ler a Bíblia diariamente. Né? Como nós já falamos aqui, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com o castigo, a punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, e isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática de disciplinas cristãs. Entre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação. Por meio dela, conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 22. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Então, como eu já disse aqui, querido, no início, né, a importância que tem do verdadeiro cristão, né, de sempre estar meditando na palavra de Deus. Sempre estar meditando na palavra de Deus, porque dessa maneira a tua fé vai ser aperfeiçoada, você vai ser instruído, para que você possa também transmitir essa maravilhosa palavra, né? A palavra do Evangelho para os demais irmãos, que virá a seguinte. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. É o que nós estamos fazendo aqui, é aprendendo. Nós estamos aqui justamente aprendendo para que nós possamos
ensinar. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a torná-lo parecido com Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Então, querido, nós primeiro lemos, examinamos as Escrituras. E isso não deve ser apenas uma teoria que nós devemos, é o que nós estamos aprendendo aqui. Tudo que nós aprendemos na palavra de Deus, nós devemos pôr em prática. Isso nós devemos aplicar todos os dias na nossa vida. Amém? Deixa-me ver. Por essa razão, o apóstolo adverte Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A leitura e o devocional. Nós agora estamos no subtópico 3, né? Do tópico 3, já estamos correndo aí para o final, né? A leitura e o devocional. Vou ler aqui, os irmãos, acompanhem aí, né? Você tem aí um exemplar da revista da Escola Dominical, né? Diz o seguinte, o subtópico 3, tópico 3, um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que apresentamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Então nós aprendemos aqui que há uma necessidade de cultuarmos a Deus de forma múltipla, né? Ou seja, na comunidade, na igreja, juntamente com os irmãos e também no nosso lar, com a nossa família, mas é necessário também adorarmos a Deus no individual, né? Isso inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus, que é o que está escrito lá no Salmo de número 119. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico, né, ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Amém, queridos? Então, quem deseja ter Jesus como mestre, precisa se apontar como um discípulo, né, um disciplinado aluno, né? A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Você é um genuíno discípulo de Cristo, você tem colocado em prática aquilo que você tem aprendido, né? Que seja nos cultos, que seja na escola dominical, que seja na tua leitura diária da palavra de Deus. Então seja não apenas um leitor, não um examinador, mas também um praticante da palavra de Deus. Não adianta de nada lermos a palavra, aprendermos e não praticar, né? Então isso deve transparecer nas nossas atitudes, no dia a dia, na nossa vida, aquilo que nós aplicamos da palavra de Deus. Amém, querido? Então, para concluir, né, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar a alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! Amém, queridos? Então, nós já estamos chegando aqui ao final desse trimestre, essa lição maravilhosa, que está falando da supremacia das Escrituras Sagradas. Então, coloque isso no teu coração. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a supremacia, é a verdade, né? Somente ela, né, é quem nos ensina a como ser um cristão verdadeiro, a ser um discípulo assíduo de Jesus Cristo. Amém, querido? Então, nós devemos sempre ser amantes da palavra de Deus, as sagradas Escrituras. Amém? Eu quero que Deus abençoe a tua vida. Estamos chegando aqui ao final dessa lição e eu sou apaixonado pela escola dominical. Sou apaixonado pela escola dominical porque muito aprendi sobre a palavra de Deus e eu acredito que você também é um amante da palavra de Deus. Então, queridos, eu espero que essa aula abençoe a tua vida e eu quero já te convidar a se inscrever no nosso canal.
né? Em breve aqui teremos o segundo trimestre, né? E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito juntos. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse vídeo possa abençoar a vida de mais pessoas. Amém? Deus te abençoe e nós vamos ficando por aqui. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Que o amor de Deus esteja sobre a tua casa. Que Deus te abençoe grandemente. Amém?